Olá, pessoal! O objetivo dessa aula hoje é nós aprendermos sobre dízimas periódicas e suas frações geratrizes, tá bom? Então, a tia Bel irá ensinar para vocês esse conteúdo nessa aula. Então, vamos lá. Começando por dízima periódica. Quando a gente vai estudar dízima periódica, nós estudamos ela de dois tipos. Existem as dízimas periódicas simples e as dízimas periódicas compostas, tá bom? Mas, tia Isabel, como que eu vou saber quem é quem? Quem é dízima periódica simples e quem é composta? Assim. Primeiro lugar, uma dízima periódica, para quem já esqueceu, é uma representação decimal, tá? Que pertence sempre aos números racionais. Essa representação decimal são números com vírgulas, onde há um período. Por exemplo, se eu escrever 0,222, pontinho, 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 aqui eu tenho uma dízima periódica, porque o período é o número que se repete após a vírgula. Quem está repetindo aqui? 2, 2, 2, até o infinito, não é? Então, isso aqui é uma dízima periódica simples. Por que que ela é simples? Porque existe apenas números que se repetem após a vírgula, tá bom? O 2, 2, 2, 2. Outro exemplo aqui. 1,53, 53, 53, pontinho, pontinho, pontinho. É uma dízima periódica onde o seu período é 53. Por quê? Porque o 53 fica repetindo, né? É o único que se repete após a vírgula. Então, também é uma dízima periódica simples, tá bom? Agora, a dízima periódica composta. Na dízima periódica composta, além de ter o número que se repete, vai ter também os famosos intrusos. Como assim, tia Bel? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho 0,7... Ó, 0,7, 15, 15, 15, 15, 15. Ah, tia Bel, o período é 15 após a vírgula. Mas após a vírgula existe o 7. O 7, ele é o intruso, né? Entrou aqui de atrevido esse 7, né? Então, quando após a vírgula tem o período, mas além do período tem um número intruso, um número que não faz parte do período, essas dízimas são conhecidas como dízimas periódica composta, tá? Então, ficou bem fácil, né? A simples, após a vírgula, você sempre tem apenas um período. E a composta, além de ter o período, você tem um número intruso, tá ok? Pessoal, então, essa aqui é a nossa introdução. Agora, existem as dízimas não periódicas. Não é o nosso foco aqui para trabalhar, mas eu preciso explicar para vocês que existem as dízimas não periódicas. Dízimas não periódicas são aquelas escritas decimais de números em que não há repetição, tá? Vou dar um exemplo aqui. Se eu colocar 2, olha, esse número que eu escrevi aqui, ó. 2,435813479. Observa que não há período aqui, tá? Quando acontecer isso, essa dízima, ela é não periódica, tá bom? Isso aqui normalmente pertence ao conjunto dos números irracionais, tá ok? Então, tá bom. Agora, vamos falar de fração geratriz. Fração geratriz nada mais é que a representação de um número no numerador e o número no denominador, tá? Então, toda dízima periódica tem a sua fração geratriz. A partir daqui, a tia Bel vai ensinar para vocês como descobrir a fração daquela dízima periódica, tá ok? Por exemplo, aqui existe uma fração geratriz para essa, existe para essa e existe para essa, tá bom? E é isso que eu vou ensinar agora no próximo passo. Então, exemplos. Primeira coisa, a tia Bel vai ensinar para vocês 2 exemplos de como determinar a fração geratriz de dízima periódica simples, tá bom? Vamos trabalhar 2 exemplos
que vai dar base na aprendizagem de vocês. Exemplo 1. Determine a fração geratriz da dízima 0,777. Tá ok? Como fazer isso? Gente, o primeiro passo, quando você for determinar a fração geratriz, é indicar ela por x como se ela fosse uma equação, tá? Mas antes disso, eu quero que vocês memorizem o seguinte. Todo número multiplicado por 10 equivale a uma casa decimal. Todo número multiplicado por 100 equivale a 2 casas decimais, tá bom? E todo número multiplicado por 1000 equivale a 3 casas. Por que disso, tia Bel? A gente vai precisar disso aqui na hora de aprender como determinar a fração geratriz. Guardou isso aqui na cabecinha de vocês? Agorinha a gente vai usar isso aqui, tá? Então, vamos lá. Determinar a fração geratriz da dízima 0,777, que é uma simples, né? Só tem um período após a casa. Primeira coisa que a tia Bel disse, primeiro passo para determinar a fração geratriz é indicar esse número por x, assim, ó. Tudo bem? Primeiro passo super fácil, né, tia Bel? Muito bem. Feito isso, você vai observar quem é o período aqui após a vírgula. O período, tia Bel, é 7, porque é o 7 que fica repetindo. E 7 é apenas uma casa, né? Ele corresponde a uma casa, tá ok? Se 7 corresponde a uma casa, agora nós vamos utilizar isso aqui, ó. Uma casa quer dizer que você vai multiplicar tudo isso aqui por 10, tá? Para que isso, tia Bel? O objetivo é fazer com que esse 7 da nossa dízima periódica desloque uma casa, tá? Para a direita ou para a esquerda, uma casa para a esquerda, ou seja, vai tomar o lugar desse zero. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, vezes 10, ok? Vai ser essa equaçãozinha vezes 10. X vezes 10, 10x. 0,777 vezes 10 é só deslocar uma casa após a vírgula. Ou seja, no lugar do zero, eu vou colocar esse 7, vai ficar assim, ó, 7, aí você pode repetir o período do jeitinho que está aqui, ó. Certo? Viu o que a tia Bel fez? Toda vez que vocês for multiplicar isso aqui, vocês vão precisar dessas regrinhas aqui, ó. Como o 7 é só uma casa, a gente deslocou ele uma casa após a vírgula, tá vendo? Agora, feito isso, próximo passo. Eu vou subtrair esse valor de baixo menos o de cima. Então, eu vou armar a continha aqui, ó. 10x igual 7,777 menos essa de cima, que é x igual a 0,777. Viu que a tia Bel fez? Eu peguei essa de baixo e vou diminuir com essa de cima. Esse aqui é o nosso terceiro passo, tá? Então, agora vamos fazer a continha de menos, ó. Colocar aqui. Gente, ó, 7 menos 7 é 0, 7 menos 7 é 0, 7 menos 7 é 0. Então, você pode cancelar isso aqui, tá? Então, aqui fica 7 menos 0, 7, igual 10x menos x, 9x, certinho? Agora, como é que vai ficar a resolução? Ó, 9x igual a 7, eu posso isolar o x e passar 7 dividido por 9. Tá vendo, pessoal? Essa daqui é a fração geratriz dessa dízima periódica, 0,777. Está resolvido, tá? Então, só recapitulando. Primeira coisa, indicar a fração por x. Fiz. Segunda coisa, observar a repetição do número, quantas casas ele tem. O 7 só tem uma casa. Então, por isso, eu multipliquei aqui tudo por 10. Aí, multiplicando por 10, x vezes 10, 10x. E multiplicando esse aqui, eu só desloquei uma casa. Ó, o 7 foi para a esquerda.
O nosso quarto passo, pega aqui, essa parte dessa equação de baixo, e diminui menos a equação de cima. Fiz isso diminuir, isolei o x e descobri a minha fração geratriz. Vamos para o próximo exemplo? Próximo exemplo, determine a fração geratriz da dízima 6,424242 até o infinito. Então, como determinar a fração? Primeira coisa, indique a sua dízima por x. Vamos fazer isso? X igual 6,4242, pontinho, pontinho, pontinho. Depois disso, o que fazer? Observar quem que repete após a vírgula. Ó, eu vou marcar aqui, ó. O que repete é 42, 42 até o infinito, não é? E o 42 tem quantas casas? Ah, tia Bel, tem 2 casas. Ok. Se o 42 tem 2 casas, a gente vai nessa regrinha aqui que a tia Bel passou para vocês, ó. 2 casas deve ser multiplicada por 100. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser multiplicado vezes 100, tá bom? Tudo vezes 100. Então, como vai ficar? Se primeiro eu indiquei, né, por x, agora eu vou multiplicar x vezes 100, 100x. Esse número todo multiplicado vezes 100, presta atenção, é só deslocar 2 casas para aqui, ó, antes da vírgula. Aqui já tinha um 6. Se eu deslocar esse 42 para junto do 6, vai virar 642. Aí você coloca a vírgula e torna a repetir o período. 42, 42, pontinho, pontinho, pontinho. Viu como é fácil fazer essa multiplicação por 100? Aí depois, gente, é só vocês fazerem a subtração. Como é a subtração, tia Bel? Eu esqueci. Pego o de baixo menos o de cima. Então, eu vou repetir aqui, ó. O de baixo, 100x igual 642,4242, menos essa de cima, que é x igual 6,4242. Gente, vocês observaram como eu coloquei aqui, ó? Cuidado, ó. O 6, ele é a unidade, tem que ficar embaixo do 2. Jamais coloque ele aqui na casa da centena. Na casa da unidade, dezena, centena. É na casa da centena ou na casa da dezena. A tia Bel deu uma tropeçada aqui, né? Mas tudo bem. Agora, é só a gente fazer a continha de menos. Lembra que pode cancelar, porque vai dar tudo zero. Aí, você vai fazer 642 menos 6, vai dar quanto? 636, certo? Igual, desce. 100x menos x vai dar o quê? Muito fácil, 99x, né? Você tem 100, tira 1x, fica 99. Agora, aqui é só você isolar o x e passar 636 dividido por 99. Essa aqui, gente, é a fração geratriz. Mas se der para simplificar, pode simplificar. Fica bom você simplificar, tornar a fração mais simples. Como que simplifica, tia Bel? Eu esqueci. Na simplificação, você pega tanto o número do numerador como do denominador e divide pelo mesmo número, tá? Pelo mesmo. Quem é esse número? O 636 e o 99, tudo pode ser dividido por 3, tá? Dá para dividir por 3. 636 dividido por 3 dá 212. Sobre 99 dividido por 3 dá 33. Então, gente, a fração geratriz pode ser essa, como pode ser essa simplificada, dessa dízima periódica, tá bom? É só isso. Agora, nós vamos para o próximo passo, que é entender a fração geratriz das dízimas compostas, porque essa que vocês aprenderam é das dízimas simples, tá bom? Aqui está nosso primeiro exemplo da dízima periódica composta. Determine a fração geratriz da dízima 0,2333. Pessoal, observa que ela é composta por causa desse intruso. Ó, vamos marcar o intruso com um círculo e vamos marcar o período com um retângulo, tá?
Então, aqui está o intruso, aqui está o que se repete. Isso é importante vocês saberem, tá bom? E não esqueça, todo número multiplicado por 10 é uma casa. Todo número multiplicado por 100, duas casas. E todo número multiplicado por 1000 corresponde a 3 casas. Tá bom? Não esquece dessa regrinha importante aqui para nós. Então, primeiro passo, como determinar a fração da dízima composta? Gente, como eu disse para vocês, existe um intruso e esse intruso tem uma casa, não tem? Sim. E existe um número que se repete, o número que se repete também tem uma casa, né? Então, primeiro passo, vamos mexer com esse intruso, que é o 2. Como assim? Se o 2 é uma casa, quer dizer que, primeiramente, nós vamos multiplicar por 10. Então, tá bom. Nós vamos multiplicar por 10 por causa do intruso. Não escreve isso aí na tarefa de vocês, não, tá? Isso aqui é só uma tática. Na matemática não chama de intruso, não, tá? Por 10 por causa do intruso. Agora, contando o intruso e o número que se repete, uma casa mais uma casa dá quantas? Duas casas, não é? Agora, no segundo passo, é contar o intruso e a repetição. Então, dá duas casas. Se dá duas casas corresponde a 100. Tá ok? Que é o intruso mais o período, tá bom? Ok? É só uma explicação para vocês entenderem. Então, tá. Agora é só seguir o passo a passo. Primeiro, indica por X a sua dízima periódica. Indiquei. Essa é a parte mais fácil, né? Indicar por X. Indiquei. E agora? Vamos multiplicar toda ela por 10? Então, vai ficar assim, ó. X vezes 10. 10x. 0,2333 vezes 10. Aí, o que vai acontecer? É só uma casa que vem pra cá. No caso, é o intruso. Vai ficar assim, ó. 2,333. Você carrega só o intruso para antes da vírgula, porque ele corresponde a uma casa e a gente multiplicou vezes 10. Certinho? Agora, nós vamos fazer essa segunda parte. Nós vamos multiplicar isso daqui vezes 100, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. X vezes 100, 100x. Agora, essa parte aqui, vezes 100, né? Vezes 100, aí nesse caso, você tem que deslocar duas casas, tá bom? Aí, nesse caso, eu vou deslocar o intruso e o número que repete, tá ok? O 23 vai ficar assim, ó, 23,333. Tá bom? Aí, ó, presta atenção aqui, ó. Eu desloquei duas casas pra cá, ó, pro lugar do zero. Ficou 23, e esse período aqui a gente repete. Vocês viram que eu coloquei 3? Pode colocar a quantidade que quiser, tá? Pode colocar só 2, pode colocar 3, pode colocar 4. Essa repetição aqui, como é infinito, aqui tem infinitos números 3, né? Então, você coloca a quantidade que você quiser e coloca os 3 pontinhos. Tá, eu multipliquei isso daqui vezes 10, deu isso aqui. Multipliquei isso aqui vezes 100, deu isso aqui. Agora, nós vamos para o nosso outro passo. É a subtração. Eu gosto de escrever isso aqui só para vocês entenderem, né? Então, na subtração, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o de baixo menos o de cima. Vai ficar assim, ó, 100x igual 23,333, pontinho, pontinho, pontinho. E agora, vocês colocam aqui, ó, 10x igual 2,333, certo? Aí, é a continha de menos, tá ok? Agora, o que fazer? Corta, corta. Sempre tem um corta-corta, né? Sempre o período a gente vai cortar. 23 menos 2 dá quanto, gente? 21, Tia Bel. Opa, acertou. E 100 menos 10 dá 90, Tia Bel. Então, fica 90x, certo? Agora, isola o x, passa 21 dividido por 90. Como eu sei que não divide, mas dá para simplificar, lembra? Vou simplificar tudo por 3. 21 dividido por 3 é 7. 90 dividido por 3 é
30. Então, está aqui, gente, a minha fração geratriz dessa dízima periódica, tá ok? Vamos agora para o nosso próximo exemplo? Nesse próximo exemplo, tá assim, ó. Determine a fração geratriz da dízima 7,51212121. Vamos marcar o intruso? O intruso é o 5, que está após a vírgula, ele é diferente do que repete. O que repete é o 121. Olha só, aqui tem uma casa e aqui tem 3 casas, tá? O número 5, que é o intruso, uma casa. O 121, que é o número que fica repetindo, tem 3 casas. Então, você já sabe que nessa regrinha aqui, ó, uma casa eu uso 10 e 3 casas eu uso 1000. Aí, você já sabe, esse número vai ser multiplicado vezes 10 e vai ser multiplicado vezes 1000. Vezes 10 por causa do 5 e vezes 1000 por causa do 121, que são 3 casas, tá? Então, vamos fazer essa multiplicação? Agora, vamos usar a esperteza de aluno? Como vocês sabem que todas as vezes a gente tem que subtrair o de baixo com o de cima, como os outros exemplos que eu expliquei para vocês, já vamos fazer direto? Você sabe que esse número tem que ser feito vezes 1000, né? Que é o número maior de casa. Já vamos fazer direto e montar a subtração? Já vamos direto para isso? Nós já temos condições de ir direto para isso, não temos? Então, vamos lá. Primeiro, gente, nós temos que indicar aqui, ó. X igual 7,512121. Pontinho, 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 né? Então, 1000 vezes x, 1000x. Esse número todo vezes 1000, gente, é só deslocar as 4 casas aqui, ó. O intruso 5 e o 121, tá? Tem que deslocar todas essas casas aqui, tá bom? Vamos lá, vai ficar assim, ó, 7, que já estava aqui, o 5 e o 121, tá bom? 1, 2, 1, certinho? Aí, você coloca vírgula e repete o período, que é 121. Você pode colocar 2 vezes, você pode colocar 3 vezes, o tanto que você quiser. Eu vou colocar o 121 só 2 vezes. Então, eu multipliquei tudo vezes 1000, certo? Agora, eu vou multiplicar tudo vezes 10. Essa mesma equação aqui, ó. Vezes 10. X vezes 10, 10x. Agora, esse número todo vezes 10, você só vai deslocar o quê? Somente o 5, somente o intruso, que é uma casa. Então, ele vai junto aqui do 7, vai ficar assim, ó. 75, aí você repete o 121 2 vezes, igual tá aqui, ó. Pontinho, 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 passa aqui. Agora é só subtrair. Aqui corta, corta, né? Aí vai ficar assim, ó. 75.121 menos 75 vai dar o quê, hein, gente? Vai dar 75.046. 75.046. Esse daqui menos esse, né? Igual 1000x menos 10x, 990x. Tá ok? Agora, isola x, passa 75.046 dividido por 990. Tá bom? Dá para simplificar? Como você vê que aqui tudo é par, dá tudo para simplificar por 2, né? Se eu dividir 75.046 por 2, vai dar 37.523. Sobre 990 dividido por 2, dá 495. Então, essa fração geratriz, gente, ela é dessa dízima periódica. Espero que vocês tenham compreendido. Como deu quase 30 minutos de aula, vocês vão dar um curso aí de presente para tia Bel. Beijo, beijo, estuda, tá, gente? Esforça, que a tia Bel sempre estará aqui para ajudar vocês.